Paz seja convosco. Queremos louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor, agradecer pelo seu amor e pela sua graça. Independente de estar mais friozinho, chovendo, nós temos que continuar buscando a face do Senhor. A palavra de Deus diz que num dia, quando ninguém menos esperar, Ele volta. Como um relâmpago que corta o Oriente, corta o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. E aqueles que estiverem prontos, preparados, eles subirão com o Senhor, e os outros vão ficar com o bodão aqui, entendeu? E eu confesso que eu não estou afim nem um pouquinho de ficar aqui, entendeu? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome, agradecer, Pai querido, pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado para conosco. Queremos, Pai querido, mais uma vez, colocar a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo a Ti que o Senhor fale conosco, nos abençoe e nos oriente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para de tocar a flauta gaita aí, vocês. Lá fora. Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus pela tecnologia, senão o nosso culto ia começar atrasado, porque eu esqueci o envelope do dízimo, eu esqueci a folha dos louvores, esqueci também a palavra em cima da mesa, imprimi e deixei lá. Mas temos o recurso tecnológico aqui do laptop. Laptop. É só moda, então não pode inventar moda. Laptop. Entendeu? Não, Facebook. Estamos meditando na carta de 1 Pedro, e como a Melissa me lembrou hoje pela manhã, capítulo 3. Hoje, se Deus assim o permitir, e não voltar nos próximos minutos, nós estaremos finalizando esse capítulo número 3, que tem trazido muito ensinamento, tem trazido para nós também a esperança, trazido para nós a instrução do Senhor. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema preso na carne ou livre em Cristo. Ser prisioneiro ou livre é um dos temas mais trabalhados dos filmes de Hollywood. Tramas e tramas que mostram que não há liberdade sem um preço. Sempre que você conseguir a sua liberdade, há um preço. O preço da nossa liberdade é um preço alto demais, e nós não conseguimos pagar. E por nós não conseguimos pagar, o Senhor enviou o seu Filho amado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Cristo, Ele pagou o preço por mim e pagou o preço por você. O verso que ficou da semana passada foi 1 Pedro 3, 19 e 20, que disse assim: morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. E assim foi, e pregou aos espíritos que se encontravam em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus, em sua longanimidade, sua paciência, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, que foram salvos por meio da água. E aqui Deus fala que esse preço, ele não é apenas para um ou para os outros, mas ele se estendeu, inclusive para aqueles que eram reputados como os piores dentre os piores, a pior geração de seres humanos. Se você acha que o mundo está repleto de pessoas ruins, é porque você não viveu na época pré-diluviana. Cristo, em seu período entre a morte e a ressurreição, Ele desceu à mansão dos mortos e pregou a essa geração para que eles pudessem ter sim a oportunidade de se converterem. Um sinal e um símbolo que devemos cumprir, a grande comissão e pregar a palavra a todos. Nós temos que entender que a grande comissão de pregar o Evangelho não é imputada apenas ao pastor, evangelista, mestre, ao presbítero, mas a todas as pessoas que têm Cristo no coração. Falava isso lá na igreja em Caldas Novas, exatamente sobre esse contexto. Nós temos que entender que nós temos uma missão que ela é superior às coisas temporais, às coisas que nós temos no dia a dia. Sim, nós temos que trabalhar, sim, nós temos que estudar, sim, nós temos que cuidar das pessoas, das famílias, mas a prioridade nossa tem que ser realmente a busca do Senhor e pregar a palavra a todas as pessoas. Dessa maneira, eu e você fomos alcançados
também sem merecimento, e também desta forma nós devemos alcançar, sem olhar para pessoas de todo sexo, cor e posição social. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada para todas as pessoas. A palavra de hoje tem como título exaltação e glória. São duas coisas que nós buscamos, são duas coisas que nós queremos, mas que não necessariamente elas ocorrem dentro do nosso tempo de vida, o nosso tempo natural. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. 3. Ou 3. Hoje nós estamos com várias problemas de fonética hoje, né? Pois é, né? 1 Coríntios capítulo 3. Ou 3. 1 Pedro, perdão. 1 Pedro capítulo 3, verso 13 em diante. 1 Pedro capítulo 3, verso 13 em diante. Assim diz a palavra de Deus: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pede razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticardes o que é mal. Pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, a água, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, mais uma vez lemos a Tua santa e bendita palavra. Te louvamos, Pai querido, porque temos a Sua palavra para nos acompanhar no nosso dia a dia. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor nos traz nesta noite, seja de forma física, seja de forma virtual, sejam pessoas que vão assistir, Pai querido, este culto na semana ou em qualquer período, que o Senhor possa, Pai querido, falar ao nosso coração. Peço especialmente sobre a minha vida, Senhor, que o Senhor me conceda o privilégio de falar em Teu santo nome. Que o Senhor possa me capacitar, Pai querido, a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Pai, oro em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, Ele, após tudo o que fez, Ele foi exaltado e glorificado. Mas antes que Ele passasse pela exaltação, antes que Ele fosse exaltado, antes que Ele fosse glorificado, Ele teve que passar por lutas e dificuldades. Os 2 versículos finais que nós vamos meditar, segundo a vontade de Deus, 1 Pedro capítulo 3, verso 21 e 22, que diz: as águas do dilúvio, esta era a figura do batismo, um símbolo, uma previsão, uma forma de já tipificar o batismo. Esta era a figura do batismo que atualmente vos salva, o qual não consiste em lavar a sujeira do corpo, mas em comprometer-se diante de Deus com uma consciência limpa por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu
e está sentado à direita de Deus, e a quem foram submetidos os anjos, autoridades e poderes. A palavra esta deve ser entendida como se referindo à água, que é o fim do verso 20, servindo como, já disse para vocês, um modelo, um exemplo de batismo. A ideia é clara, a salvação que foi daqueles poucos dentro da arca, através das águas do juízo e da purificação, ele serve como um exemplo para mim e para você nos dias de hoje. Não há salvação sem sofrimento. Tem até um lema americano que fala no pain, no gain, ou seja, sem dor não há ganho. Isso as pessoas que trabalham com lutas ou trabalham com modelagem física, entendeu? Através de halterofilismo e tudo mais, se você não se esforçar, se você não suar, se você não fizer realmente por merecer, você não consegue receber aquilo. A ideia é clara, a salvação que foi daqueles poucos dentro da arca, através das águas, do juízo e da purificação, ele serve para mim e para você como um exemplo. Há alguma relação entre o dilúvio e o batismo? Com certeza. Esse tipo de interpretação, ele era muito conhecido entre os cristãos do primeiro século. As pessoas, elas viam a condição do dilúvio, viam a condição do batismo e tentavam estabelecer alguma relação entre eles. Nas cartas paulinas, há vários exemplos. E boa parte da carta dos Hebreus também ilustra isso, sendo a lei e as ordenanças do Antigo Testamento tratadas como uma figura, como uma sombra. Então todo o Antigo Testamento, eu falava ontem também lá em Caldas Novas, que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento tem uma mensagem só, é a mensagem de Jesus Cristo, é apresentar a figura do Messias. Para o Antigo Testamento, o Messias que iria vir. Para o Novo Testamento, o Messias que era vivo e morreu. E para nós, na igreja contemporânea, nós olhamos para o Messias que veio, morreu, ressuscitou e ele também voltará. Então é apenas uma sombra, é apenas um modelo. Hebreus 8,5 diz: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Por que tanta fidelidade? Por que tantos detalhes na construção do tabernáculo? O tabernáculo, da mesma forma, da mesma maneira, ele também representa o batismo. Representa a vinda desse Messias. Eu já compartilhei com vocês que o tabernáculo, ele era dividido em 3 partes, em 3 portas. E as portas eram chamadas o caminho, a verdade e a vida, que é exatamente a referência que Cristo dá em relação à sua própria vida. Então, se fala sobre sombra e figura de algo superior, não algo comum nem algo natural, mas alguma coisa que se manifestaria no futuro. No caso dos Hebreus, no caso das cartas paulinas, um Cristo que já havia nascido, já havia morrido, já ressuscitado, e que eles já estavam na expectativa do retorno desse Cristo. Um Cristo que iria completar as suas promessas. Muitas promessas já foram dadas pelo Senhor que ainda estão por cumprir. Promessas que vão se cumprir numa época de fim dos tempos. E nós ficamos nesta expectativa do cumprimento dessas promessas. Enquanto isso, Deus ele vai nos sustentando. Ele vai levando as condições, ele vai fazer com que nós consigamos suportar as condições que nos são impostas. E eu ministrava lá para aquelas pessoas lá em Caldas Novas, e o tema é distúrbios da sexualidade, e fala de toda essa perversão. E quantos casos no intervalo as pessoas falam assim: olha, a fulana foi estuprada, aconteceu isso, e foi abusada, e fez isso, e aconteceu aquilo outro. E se você não tem Cristo, se você não realmente crê que esse Deus que cumpre as promessas, ele existe, você sucumbe. As pessoas, elas não aguentam. Por isso que o Senhor, ele já mostra que haverá sim o retorno dele e o cumprimento cabal de todas as promessas. O apóstolo Paulo, ele também se refere às histórias, e nós apenas no Brasil temos essa diferenciação: histórias com H e histórias com E. Histórias com E no Brasil é uma ficção. História no Brasil com H é algo que realmente verídico. Isso em outras línguas não existe, tá? Isso é uma coisa particular da nossa língua. Então, o apóstolo Paulo se refere às histórias do Antigo Testamento como exemplo, como coisas escritas para advertência, para aqueles fins dos séculos que está chegado. Abre 1 Coríntios 10, 11, por gentileza.
1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. 1 Coríntios 10, 11 diz: estas coisas, que coisas? As lutas, as dificuldades, a perseguição, as dificuldades em geral, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O apóstolo Paulo, já naquela época, há quase, se eu não disser, há 2000 anos atrás, ele já olhava e falava assim: nós estamos vivendo os últimos dias. As pessoas, elas viviam dessa maneira. Elas olhavam para aquele evento, o advento da assunção, da subida de Cristo nas nuvens, e já ficaram na expectativa. As pessoas, elas começaram a se desprender dos seus bens, começaram a compartilhar dos seus bens com os outros, porque eles olhavam assim: o que eu vou querer com isso? As pessoas, elas tinham aquela iminência de Cristo como um motivador da sua vida cristã. E aí nós vemos que isso vem se esfriando. E hoje, para que você possa fazer com que uma pessoa venha à casa do Senhor, ou que se dedique um tempo a ouvir uma palavra do Senhor, é uma tremenda dificuldade. E cada vez mais o ser humano, ele é atraído por coisas pequenas. E hoje na internet, o que está em voga são os shorts. São vídeos, pequenos vídeos de 20 segundos. Antes, 2 minutos já era uma coisa boa. Agora não, é 20 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Coisa que você vê rapidinho e tem que trazer aquela mensagem rápida. Só que a palavra de Deus não é assim. E as pessoas, elas ficam procurando essa alimentação rápida, que é uma alimentação que não alimenta. O que está no Antigo Testamento é um modelo, um protótipo da realidade que hoje existe ou acontece na igreja. Lá em Gênesis, depois da queda do ser humano, do pecado, o Senhor fala que haverá um filho do homem, em que a serpente morderá o seu calcanhar, mas que ele esmagará a cabeça da serpente. E ele já está falando de uma coisa chamada proto-evangelho, ou seja, o modelo de um evangelho que iria ocorrer milhares de anos depois. Hoje, há 2000 anos depois da vinda de Cristo, nós estamos cada vez mais próximos disso. Mas pastor, eu não sei quanto que é, e eu vou continuar vivendo a minha vida. Falava lá com uma pessoa lá no curso ontem, e ela falava assim: tem um primo meu que ele é muito entendido da Bíblia, ele fala assim que ele já foi salvo, ou então ele foi para o inferno, não há nada que ele possa fazer, então ele vai encher a cara, ele vai fazer o que ele quer. Então uma pessoa que pensa como isso, ela já está perdida, a menos que o Senhor o alcance. E nós temos que manter no nosso coração essa chama da esperança, do cuidado de Deus. Porque se nós entrarmos nessa roda viva de que nós temos que ter a provisão para o dia de amanhã, o mês que vem, ano que vem, a nossa aposentadoria, a nossa velhice, a gente vai ficar louco. Porque nós não conseguimos gerenciar essas coisas. Recebi uma mensagem hoje de uma pessoa, uma amiga nossa que é conselheira, e eles estão tentando levantar um recurso de R$7.500 para ela poder fazer uma esterectomia, tirar o útero inteiro, uma moça jovem, talvez chegando aos 30 anos, e vai para o SUS, vai demorar 1 ano, e aí o problema dela, os miomas dela são hemorrágicos, então R$7.500, foi embora. Quem que hoje no nosso meio consegue ter 10, 15, 20 mil reais? Mas será que isso é suficiente para nos manter numa UTI particular por quanto tempo? Será que o cuidado médico que é necessário, ele é suficiente? Estamos lá acompanhando o irmão Cláudio, falava com o Sebastião, falava com a Glenda ontem, e aí ele está lá na condição em que ele simplesmente respira. A alimentação antes era pelo nariz, agora é direto no estômago, e ele não reage. E se ele esperasse para aceitar Cristo agora? Então essas condições, nós temos que pensar que mesmo o irmão Cláudio naquela condição, ele está sendo cuidado pelo Senhor. Essa tem que ser a nossa esperança. O que está no Antigo Testamento é um protótipo da realidade que hoje existe e que acontece na igreja.
Dessa maneira, então, o episódio do dilúvio é relacionado com o batismo. As águas do dilúvio representam um juízo parcial de Deus, não é total. Total nós vamos ver em outras passagens. É um juízo parcial. É um juízo que é comparado, por exemplo, com as pragas do Egito. É comparado, por exemplo, com a condição da queda de Jericó e a destruição de Sodoma e Gomorra. São juízos parciais de Deus. E naquele dilúvio ocorreu um juízo parcial de Deus. Um juízo para aqueles que estavam afogados. Um juízo no sentido de purificação da terra. Mas também salvação para aqueles que estavam dentro da arca. Você tem que estar dentro da arca. Estar dentro da arca é muito mais do que uma condição que você pensa de misticismo, ou vou fazer uma campanha, ou vou fazer uma arquinha, uma linha. Não é nada disso. Nós temos que estar com o nosso coração voltado ao Senhor. E por isso que eu vivo colado em vocês. Porque eu não quero que o coração de vocês comece a se afastar. Porque quando começa a se afastar e ele esfria, já era. Já era. Algumas pessoas ligam para mim: pastor, eu estou me sentindo frio. Eu estou me sentindo frio. Tenho que voltar ao Evangelho. E esse caminho ele é tão árduo de retorno. Porque os espinhos da vida nos impedem. Fazem com que a gente fique retido. A menção do batismo que vos salva. E ele fala: o batismo vos salva. E aí, se você pegar essa palavra e tirar fora do contexto, vai parecer que o batismo ele é suficiente para salvar a pessoa. Isso é uma discussão muito antiga dentro da igreja cristã, porque as pessoas elas querem colocar um sacramento como o batismo como algo que salva. Os nossos irmãos, porque eles são criados em imagem e semelhança de Deus, da igreja católica romana, eles entendem que o batismo ele é o suficiente para salvar. Você até confirma isso em algum momento, mas se a criança ou a pessoa morrer sem o batismo, ela vai para o inferno direto. Não há nenhum tipo de salvação em relação a isso. Se nós tomarmos isoladamente essa expressão, nós podemos ir a extremos nesta compreensão. E nós vamos bem mais longe do que o que o autor do texto quis dizer. E quando nós avançamos mais do que o texto está dizendo, nós estamos incorrendo numa mentira. Temos que cuidar para que nós não venhamos a atingir os dois extremos. Primeiro, o texto diz que o batismo salva. Isso deve ser levado a sério. E não é uma mentira, não é um erro de tradução. Simplesmente nós temos que entender o contexto que isso está sendo falado. Como é que esse batismo salva? E é isso que nós vamos falar. Segundo, uma concepção do batismo como um fator autossuficiente na salvação, ela fica excluída, porque logo a seguir o apóstolo Pedro ele continua discorrendo, falando que não é só isso. 1 Pedro 2,25, ele vem falando sobre porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos converteste ao pastor e bispo das vossas almas. Em muitos casos o Novo Testamento ocorre quase que simultaneamente ao batismo. Ele pode acontecer antes, ele pode acontecer durante, pode acontecer depois também. E isso está sempre ligado à mensagem do Evangelho. Não está ligado a um ato de você entrar dentro da água, seja uma água parada, seja uma água corrente, rio, Jordão, o que quer que seja. Nós temos que entender que a salvação ela está associada ao batismo, mas o batismo ele também está associado ao Evangelho, as coisas andam juntas. O batismo assim, ele é parte do processo de salvação. Nós temos um processo de salvação. As pessoas que já fizeram discipulado vão lembrar do Ordo Salutis, que é a ordem da salvação. É tudo um processo. Ele pode ocorrer muitas vezes de forma simultânea, ele pode acontecer em momentos separados, mas faz parte do processo. Nessa perspectiva, o batismo deve ser visto também ao longo do Novo Testamento. Esse batismo ele acontece de várias formas, não só no sentido da imersão ou da aspersão, mas do contato com o Evangelho. E ele não simboliza, ele não tem como função a limpeza da carne, porque para isso nós temos o banho. Então você antes de vir para a igreja, você vai lá, toma o banho. Então se o teu corpo está sujo de alguma forma, você limpa ele, fica cheiroso. Mas o batismo ele é muito mais do que isso. Ele avança muito mais do que simplesmente um banho. Por isso que tem alguns elementos dentro do batismo que tem que ser considerados. O batismo é um processo, ele faz parte do processo na salvação.
e ele fala que o batismo ele não tem como objetivo principal lavar a sujeira do corpo. O batismo ele simboliza algo muito maior. O batismo simboliza a designação que tinha de ser removido, despojado das coisas. Que coisas? A maldade, a falta de misericórdia, a falta de amor. O batismo é um simbolismo disso, é um simbolismo disso. Um simbolismo de que a pessoa ela está assumindo um compromisso com Deus de buscar uma mudança e uma transformação. Por isso que ele vem falando de boa consciência. E nós já tratamos em 1 Pedro 2,1 exatamente do que é que esse batismo faz com que a gente se despoje, que a gente tire essa roupa suja. 1 Pedro 2,1 fala, despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo, das hipocrisias, das invejas e de toda sorte de maledicências. Coisas essas que o cristão é chamado a se desfazer. Então, quando você se batiza, você está entrando num compromisso com o Senhor e você começar um processo de transformação. É como se fosse a largada da corrida de cavalos. Mas não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida da vida inteira. Em que nós temos que ficar sempre ouvindo as Escrituras, confrontando com as nossas vidas e buscando sempre a mudança e a transformação. Eu tenho que mudar muito? Sim. Tenho que mudar totalmente? Sim. Mas será que a gente consegue? Não sei. Nós temos que apenas olhar para um alvo que é Jesus Cristo, e a partir desse batismo, não só a referência das águas, mas um batismo dentro do nosso próprio coração. Quando você entra nas águas do batismo, o teu coração, a tua parte interior, as suas emoções, a fonte das suas emoções, ela não é mudada. Eu até brinco, a pessoa que tem o cabelo mais crespo, ela não sai com o cabelo liso. Se a pessoa não tem cabelo, ela não sai com cabelo. Se a pessoa é gordinha, ela não sai magrinha. Se ela é baixinha, ela não fica alta. Nós continuamos os mesmos. Mas ali é dado um start. Começa-se todo um processo de transformação. Um processo que antes era impossível. Porque não havia a figura do Espírito Santo dentro dos nossos corações. O batismo, o rito batismal não é por si eficiente contra o pecado em nós. Você pode se batizar 10 vezes, 50 vezes, se não houver a ação do Espírito Santo no seu coração, você continua o mesmo. Esse batismo de águas apenas, ele não garante a remoção desse que nós falamos aí, despojar do mal, do dolo, da pecaminosidade. O batismo é antes a indagação de uma boa consciência para com Deus. É você falar, Deus, eu atesto que eu vou começar a lutar. Eu vou começar a buscar essa transformação. Essa boa consciência se refere ao que veio a se tornar a parte da cerimônia do batismo da antiga igreja. Na antiga igreja, não era só entrar na água, você aceita Jesus Cristo como o seu Salvador, o Espírito Santo como seu Consolador, e Deus Pai como seu Criador, e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não era só isso. Ali dentro do batismo, do rio, do que quer que seja, havia um questionário. Antes da pessoa ser batizada, se fazia algumas perguntas, porque ela tinha sido primeiramente discipulada, preparada, para ela saber o que ela estava fazendo. O batismo inconsciente, ele não tem valor. O batismo tem que ser consciente, você tem que saber o que está acontecendo. E o batismo nas águas, o rito batismal, ele tem a função de marcar o seu coração. É uma lembrança. E aí o povo coloca, é o TBT da sua vida espiritual. TBT, né? TBT da sua vida espiritual. Batismo. É lá que você iniciou a sua jornada cristã. É lá que você começa a medir quanto que você cresceu e quanto você não cresceu. Nessa altura da cerimônia, havia uma troca de perguntas e respostas entre o oficiante, o pastor, e o batizando, que encerrava com uma espécie de voto do batizando. Um compromisso solene que ele assumia de manter uma boa consciência para com Deus. Ele falava, eu me comprometo a buscar, eu me comprometo a transformar, eu me comprometo a não ficar apenas do jeito que eu estou. Esse voto era um compromisso expressado verbalmente. Primeiramente, era um compromisso assumido a partir da conversão e do perdão dos pecados. Eu reconheço que eu sou pecador. A maior dificuldade da igreja hoje é reconhecer o seu pecado.
É reconhecer a pecaminosidade do seu ser. E ontem, e quinta, e sexta eu gastei um bom tempo com o pessoal de Caldas falando sobre a pecaminosidade do coração. Porque a gente acha que a gente é top, que a gente tem todos os atributos. Hoje, falando sobre o tema do orgulho, eu identifiquei claramente o orgulho do meu coração. E Deus falou comigo, e eu tenho que começar a trabalhar isso. O orgulho de querer um reconhecimento aqui na terra. Não só fazer aquilo que Deus está proclamando, não só fazer aquilo que Deus está comandando, mas eu querer reconhecimento. Isso é pecado, e é orgulho, e eu tenho que me corrigir. Então eu tenho que começar a trabalhar na minha vida, e cada um de vocês tem que fazer o mesmo. Os pecados que cada um comete é diferente, e aí a gente fala do pecado numa linha geral, para que você pegue aquilo na prateleira para você, e você comece um processo de transformação. Cada um tem as contas a prestar ao Senhor. Falava hoje com a Rosângela. A conta chega. Estava vendo o Felipe brincando lá, né? Chá de revelação, tal, não sei o que, não tem dinheiro. A conta chega. Vai lá, compra. Não tem recurso, a conta chega. E nós vamos ter que pagar essa conta. Seja na saúde, seja na área espiritual, seja na área financeira, a conta chega. A fatura, ela sempre chega. Você não adianta querer esperar que ela não vai chegar, ela vai chegar. E após esta confissão, após esse pedido de perdão, após todo esse rito batismal, aí sim vinha. Você aceita? Você confessa Deus como seu Criador? Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo como Consolador? Sim, sim, sim. Ou seja, eu me submeto à Trindade, eu me submeto aos ensinamentos da palavra, eu me submeto a tentar ser melhor, e aí, a partir daí eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos batismos vazios existem? Pessoas que são batizadas como pego no laço. Meu papai mesmo, ele foi pego dessa maneira. Eu ia ser batizado lá no ano de 2000 mais ou menos, e ele estava na igreja. Eu falei: pai, se batiza, é bom. Eu não sei o efeito que teve isso na vida dele, se teve algum tipo de transformação, só vou saber na glória. Mas quantas pessoas têm um batismo apenas de água, de apenas a cerimônia, apenas a pessoa ela se alegrar naquele momento? Essa compreensão também lança luz sobre passagens anteriores da carta que falam sobre boa consciência para com Deus. 1 Pedro 2,19. Por isso sou grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua boa consciência para com Deus. Por que suportar? Por que a gente tem que suportar essas lutas e dificuldades? Porque para Deus isso é agradável. É uma forma de dizer para Deus que você confia nas suas promessas, que você está a par dessas promessas e que você confia nelas. Um grande exemplo, os cristãos no Coliseu Romano. Aqueles homens, eles entravam e aí haviam julgamentos diversos toda hora, e aí sempre os leõezinhos, eles eram colocados juntos na arena, e aqueles homens de maneira nenhuma eles amaldiçoavam Deus, de maneira nenhuma eles falavam coisas contra o Senhor, mas eles abençoavam a vida daqueles que estavam lá no Coliseu, que estavam aplaudindo, estavam loucos de ódio, querendo que aqueles homens morressem. E aí, será que nós teríamos essa condição de vermos o nosso filho, a nossa mãe, o nosso pai passando por uma condição como essa, e nós simplesmente abençoarmos as vidas? Pessoas sendo queimadas na fogueira e glorificando ao nome do Senhor? Esse era um tema importante nas primeiras igrejas, a ponto de declarar que a rejeição desta boa consciência era considerada como uma fé fraca, uma fé talvez apenas superficial. 1 Timóteo 18, 19, abre por gentileza. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Timóteo capítulo 1, versos 18 e 19. Apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, uma igreja que tinha muitos anciãos, homens conhecedores da palavra, judeus convertidos, e que começaram a pressionar Timóteo, falando que ele era muito novo, que o que ele estava falando não era verdadeiro. E Deus, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo exatamente no sentido de estar levantando ele
E em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e 19, fala: este é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, que boa consciência? Essa transformação, essa necessidade de mudança, essa necessidade de crescimento. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O barco afundou. Não há mais saída para essas pessoas. Então o apóstolo Paulo identifica talvez a igreja de Éfeso uma condição como essa, de pessoas que eram cheias do conhecimento da palavra, mas um conhecimento que não passava da palavra. Não havia aplicação de amor, não havia aplicação de misericórdia, era apenas uma aplicação superficial. Certamente, isso não quer dizer que se nós mantivermos essa luta, nós vamos deixar de ser pecadores, de jeito nenhum. Mas que a luta contra o pecado tem que ser algo consciente. E que nós temos que buscar, apesar dos nossos pecados, nós temos que buscar sempre o perdão de Deus, procurando sempre viver segundo a sua vontade. Esta tentativa, mesmo sem sucesso, ela é olhada pelo Senhor como um ato benigno. Você que luta com o pecado, você que luta com uma dificuldade, Deus está vindo para você e te considera como um filho e uma filha amada que tem prazer. A gente tem orado pela Lourdinha e a gente tem já acho que 2 ou 3 semanas que nós não a vemos aqui presencialmente. Ela está lutando e o Senhor conhece o seu coração. A Diego, falei com ela hoje pela manhã e ela fala: pastor, eu estou gripado, eu não vou, não tenho condições de ir. Então, as pessoas, elas estão lutando. A gente brinca, bastante com o Gabriel. O Gabriel, ele tá crescendo. O Gabriel, ele tem já vários dias que ele compartilha comigo a palavra de Deus, que ele está lendo. E ontem ele mandou mensagem: pastor, eu não vou poder ir à noite porque eu vou trabalhar, mas eu vou de manhã, eu vou na dominical. E aí aconteceu que no meio da noite a noiva mudou as músicas e ele teve que repassar. Ele passou a madrugada inteira repassando as músicas. E aí de manhã, 6 horas da manhã, ele mandou mensagem: pastor, acabei de chegar em casa, eu não tenho condições de ir. Se eu for, eu não vou conseguir cantar à noite, mas eu prometo que eu vou alinhar minha agenda. Isso já estava marcado, eu não podia dar para trás. Então quando você vê isso, eu vejo um Gabriel diferente, um Gabriel que está lutando para manter a boa consciência. É diferente daquele Gabriel bonachão que falava que vinha, não vinha e tal. É diferente. Nós temos que entender que esse esforço de viver na presença de Deus é benigno aos seus olhos. Atos 24:16 diz: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. É uma luta, é uma dificuldade. Quando a gente menos vê, a gente pecou de novo. Quando a gente menos vê, a gente deixou a leitura para depois. A pior coisa que tem dentro de um tempo devocional é você deixar para depois. Isso acontece comigo. E é fácil de você ver isso. Porque quando eu faço no tempo certo, você vê lá 5 horas, 5 e meia, 6 horas. Quando vê meio-dia, quando vê 1 hora, 2 horas, quando não vê, é porque eu não fiz. Esses dias eu vim numa batida diferente. Na quinta-feira, eu saí daqui 7h30 da manhã, nem lembro se eu mandei devocional, saí cedo daqui, ainda atendi uma pessoa, 7h30 saí daqui, cheguei lá por volta das 13 horas, já tinha uma agenda de aconselhamento, a pessoa falou assim: a gente precisa de ajuda. O pastor que vinha aqui de Brasília aconselhar, ele está machucado, ele ganhou filho, ele não vem, faz 15 dias, as pessoas estão desesperadas, você pode atender? Eu falei: posso. Cheguei lá, nem almocei, fui na padaria, comi um misto quente, entendeu? Já comecei a aconselhar, voltei para casa, eu tomei banho, cheguei lá 7h30 da noite, 7 horas da noite, começamos a ministrar das 7 até as 22, cheguei, fomos jantar, ligava para a Rosângela por volta das 10h30, 11 horas, que estava indo fazer um lanche, comer alguma coisa, para deitar, cansado, exausto, acordava cedo, a primeira marcação de sexta-feira, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, vamos lá, aconselha às 7, aconselha às 10, vai, aconselha à tarde, vai. Foi uma dinâmica tremenda, mas não justifica a minha falta de devocional.
Essa falta é simplesmente porque a gente não prioriza as coisas do Senhor. Então eu confesso para você que a mesma dificuldade que você tem, eu também tenho. As atividades do dia a dia, eles muitas vezes, elas nos afogam. E se a gente permitir, o que acontece é que a gente perde o mais importante, que é o nosso tempo com Deus. Todas essas pessoas mereciam ser ajudadas, sim, mas o sacrifício do tempo de Deus, não há nada que pague. Louco, hoje pedirão a sua alma. Que importa você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua própria alma? Por isso também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O batismo, então, não é uma menção, pulou de página, não é uma remoção automática de pecado. Se não era fácil, todo dia a gente consagrar a água do chuveiro e deixa cair, entendeu? Mas envolve um compromisso de boa consciência para com Deus, o que naturalmente supõe no batizando a fé em Deus e o conhecimento do Evangelho. Qual a diferença? Por que ele fala que o batismo salva? Porque o batismo verdadeiro, ele é alicerçado não no ritual, não no sacramento, mas na boa consciência para com Deus. Quando você abre a sua boca e confessa que Deus é o seu Criador, Jesus é o seu Salvador e o Espírito Santo é o seu Consolador, não é apenas uma repetição vazia, não é apenas uma repetição mecânica, mas é algo que brota do teu coração, é algo que você não consegue mais segurar, é algo que explode no teu coração como um vulcão. Eu preciso fazer. Eu lembro que o meu batismo foi mais ou menos assim. Eu liguei para o pastor e falei assim: eu preciso ser batizado. Ele falou: vamos ter um batismo em abril. Eu falei: não, eu preciso ser batizado até hoje. Ele falou: então domingo a gente dá um jeito. Aí nós fomos lá, passar o batismo, não tinha mais algumas pessoas. O desejo do coração, o sentimento, a vontade, a necessidade. Como a corça anseia por águas, a gente tem que ansiar por esse tipo de coisa. E o batismo é exatamente nesse contexto. Quando ele é feito nesse contexto, ele realmente salva. Porque ele é um selo. Não é isolado, mas parte de todo um processo. Essa disposição de abandonar o pecado é exatamente isso que nós temos que ter. A disposição de abandonar o pecado. A disposição de viver segundo Deus só é possível pelo fato de que a pessoa ela foi regenerada mediante o sacrifício de Cristo. Algo já foi feito. O preço já foi pago. Nós falamos no verso 19 e 20. Já foi pago esse preço. Por causa disso, nós conseguimos o renovo, nós conseguimos sermos uma nova criatura. Essa ressurreição é apenas o começo. Esse batismo é só um novo tempo em que a humanidade pode finalmente romper com esse ciclo vicioso, começando com a minha vida, começando com a sua vida. E aí as pessoas começam a ver essa mudança de transformação e elas querem essa mudança para a sua vida também, para a vida deles também. Se nós não executarmos esse processo de mudança nas nossas vidas, as pessoas elas não vão ser impactadas. E aí tudo que você ficar falando é só blá, 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 blá e não muda nada. É o que o Tiago fala. Mostra para mim a tua fé sem obras, que eu vou mostrar para você a minha fé com obras. A minha salvação com obras, através das obras, porque eu sou salvo, eu faço o que eu faço, e as pessoas vão começar a olhar para você e falar assim: eu quero seguir você, eu quero seguir esse caminho, eu quero fazer como você. Está passando muita dificuldade, mas você continua com semblante calmo. Você pode estar com o teu coração totalmente amassado, amargurado, mas você consegue transparecer para as pessoas paz. Porque o que habita em você, ele tem promessas que, se não cumprirem aqui na terra, elas vão se cumprir na glória. Essa disposição de abandonar o pecado e viver segundo Deus só é possível pelo fato de que a pessoa ela foi regenerada mediante a ressurreição de Cristo. Também o batismo só é eficiente por meio dessa ressurreição. Quantas pessoas batizam sem se ligar com a ressurreição de Cristo? Não são atos isolados, não. O batismo por si não tem nada. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Não crê no quê? Na ressurreição. O apóstolo Paulo fala: se você não crê na ressurreição, a sua fé é vã. Perda de tempo. Não há nada, entendeu? Ou você alicerçar a sua fé se não for na ressurreição de Cristo. Essa ressurreição é apenas o início. É apenas uma forma, uma condição de que você consegue fazer o quê? Romper com esse ciclo vicioso.
em que você peca e peca e peca e peca, e assim vive a humanidade. Essa estrutura do pecado, ela vai começar a ser quebrada, rompida, e aí você vai ter um novo nascimento. O poder da ressurreição de Cristo é que torna isso possível, pois a morte e o pecado, eles foram vencidos na ressurreição de Cristo. Não é no teu esforço, não é na sua oração, não é na sua subida do monte, mas a tua vitória está alicerçada no sacrifício de Cristo. O poder da ressurreição de Cristo torna tudo isso possível, pois a morte e o pecado foram vencidas na cruz e também na ressurreição. E isso faz com que nós possamos ressuscitar, nós possamos ser novas criaturas, como o apóstolo Paulo disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo, o que era velho passou. O batismo então é um sinal. O batismo então, ele é um símbolo da operação deste poder da ressurreição. E isso é tão real que Paulo chama os cristãos, lá em Colossenses 2,12, de já ressuscitados. Ele fala que a eficácia dessa ressurreição, ela já está nos dias de hoje. A passagem que nós estudamos em 1 Pedro finaliza agora com um segundo movimento de Cristo. Nós, no versos 17, 18, 19, 20, nós falávamos de um Cristo que morreu e ele desceu à mansão dos mortos para pregar aos espíritos em prisão. Naquele período entre a morte e a ressurreição de Cristo, ele desceu às regiões subterrâneas para proclamar os evangelhos. Agora, ele sobe aos céus. Agora, todo o mundo angelical se curva a ele, se submete a ele. Não há preocupação de se falar aqui quem que é que está se dobrando. É o maior? É o menor? Romanos 4,11 diz, está escrito: diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores ao Senhor. Não haverá um joelho que não se dobrará ao Senhor. Eu já falei isso para vocês uma vez, mas eu lembro de um filme que eu vi, em que era um filme de Apocalipse do fim dos tempos. E aí em cima do monte, lá de frente para o vale do Armagedon, onde estava tendo a batalha final, os exércitos cercando Israel para destruir. E aí a figura de Satanás, que estava como homem, ele começa a crescer, meio Hulk assim, né? Ele vai crescendo, ele muda de cor, fica vermelho, com chifre, com rabo, com tridente, e ele começa a comandar as hostes do mal. E aí o céu, ele começa a mudar, fica arrepiado. O céu, ele começou a mudar assim, sabe? Começou a ficar meio laranja. Não é o bichinho não. Entendeu? Começou a ficar meio laranja assim, a figura do Messias aparece. E aquele ser poderoso, que matou, que destruiu, que roubou, começa a tremer os joelhos e cai de joelho e fala: só Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo ele vai ter que fazer isso. Então quando Jesus Cristo sobe aos céus, todo joelho se dobra perante ele. Cristo, após a sua vitória sobre os poderes da morte, abre Gálatas, Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É o símbolo do que aconteceu quando Jesus Cristo ele subiu aos céus e sentou à destra do Pai. Após a sua vitória sobre esses poderes na morte e sobre a própria morte da sua ressurreição, ele é recebido agora nas esferas celestiais, onde o universo é governado, onde é entronizado, Jesus Cristo é entronizado como regente do universo, e ele se senta à destra do Todo-Poderoso, e por todos os cantos do universo é feita a proclamação. Apocalipse 11,15, abre aí. Apocalipse capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
Essa subida dele, depois de descer, dá todo esse domínio para ele. Se sua posição agora é a destra de Deus, o soberano, o supremo governador do universo, é o lugar do seu regente, daquele que executa o seu governo. Fecha-se assim esse ciclo de exaltação de Cristo, que começou lá no verso 18, em que ele morre segundo a vontade do Pai, ressuscita segundo a vontade do Pai, sofre e depois de passar pelo mais baixo nível da condição humana, de passar no inferno, ele está acima dos céus, acima dos principados e acima dos potestades. O Cristo entronizado à direita de Deus, com todas as forças cósmicas do universo sobre os seus pés, é o outro lado da moeda. Por que o título da palavra fala sobre a glória, sobre a exaltação? Porque ele abriu o caminho. Da mesma maneira que Cristo ressuscitou, da mesma maneira que Cristo morreu, nós vamos morrer. Da mesma maneira que Cristo padeceu, nós vamos padecer. Da mesma maneira que Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. O Cristo entronizado à direita de Deus, com todas as forças cósmicas do universo sobre os seus pés, é o outro lado da história. É o ponto mais alto da história de todos os tempos. Essas imagens, elas nos são trazidas por um motivo, para que a nossa identificação como filhos de Deus, como irmãos de Jesus Cristo, faz com que nós tenhamos uma fé de um fim comum como ele teve, um fim de exaltação, um fim de glória diante do Pai. A sua história, ela não termina aqui. A sua história não termina na rejeição das pessoas por você. A sua história não termina pela falta de recursos financeiros ou dificuldades de qualquer sorte ou espécie. Irmão Cláudio, a história dele não termina aqui, não termina naquela cama. A história da Lourdinha não termina com as dores dela. A história da minha titia que faleceu não terminou num problema de Covid. A história nossa não termina aqui. A nossa história termina junto de Cristo, com uma história de exaltação e glória junto ao Pai. Amém, queridos? Amém. Assim nós findamos, segundo a vontade e misericórdia de Deus. 1 Pedro capítulo 3. Se Deus assim o permitir, na semana que vem nós daremos continuidade com 1 Pedro capítulo 3, verso 4. Senhor, em nome de Jesus eu agradeço a Ti, Pai, porque o Senhor nos concede o privilégio de meditarmos na Tua Palavra. Em momentos, Pai querido, em que o nosso coração se angustia, o Senhor manda-nos uma palavra, Senhor, para que nós possamos nos fortalecer em Cristo, o Senhor. Livre o nosso coração, Pai querido, das tristezas, e que cada vez mais possa brilhar no nosso coração a esperança do cumprimento das promessas feitas na palavra. Palavras e promessas feitas não por homem que minta, mas por um Deus Todo-Poderoso. Eu te abençoo com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Graças a Deus, finalizamos mais um culto, mais um dia na presença do Senhor. Quero mais uma vez falar para você que nós temos o nosso culto de oração, quartas-feiras, às 20 horas, às 20 às 21. Amanhã, segunda-feira, feriado, eu vou me recolher em descanso com a minha família. Tá? Foi uma semana bem atarefada. E eu preciso também desse tempo de descanso, até para restaurar as minhas forças e energias. Amanhã nós não teremos atendimento, não teremos nossa leitura das Escrituras, das pessoas que estão lendo comigo. Tá? E quero orar mais uma vez agora pelos enfermos. Estou sabendo que a Manu, ela está doentinha também. Nós temos a Ingrid, o Pedro e a Júlia também doentes. E Deus, nós temos que crer que Deus está cuidando de todas as coisas. Comentava com a Rosângela hoje, em que a cidade de São Paulo ela já tem mais de 500 casos de Covid confirmados num único dia. Então a gente não sabe se isso é uma nova onda ou se não. Nós estamos nos aproximando de férias.
Nós estamos nos aproximando de carnaval, então a gente não sabe o que pode acontecer, mas nós temos que crer que o nosso Deus, Ele é poderoso para guardar os nossos caminhos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, quero também colocar na tua presença os enfermos da nossa casa, os enfermos da igreja. Quero pedir para que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa sarar, que o Senhor possa restaurar, Pai. Papai, nós estamos com saudade da Lourdinha em nosso meio, Pai. Dá força e vigor para ela, dá motivação, dá ânimo, Senhor. Tira as dores. Também, Pai querido, a Tiene, também, Pai querido, o irmão Cláudio, aqueles que se encontram, Pai querido, gripados. Peço que o Senhor possa restaurá-los, Pai. A comunhão da igreja ela é tão importante, Pai, mas o nosso físico muitas vezes nos impede. Nos dá sabedoria para administrarmos o nosso tempo, Pai. Peço agora que o Senhor possa nos despedir em paz, que nós possamos voltar para os nossos lares, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te conceda muita, muita graça. Amém.